Reunião aqui do mês de julho. Hoje o nosso tema é como nós vendermos todos os dias, e não é vender no fiado, né? É vender realmente para pessoas que fazem parte do nosso público. Isso. Vender com estratégia, vender recebendo, vendendo com qualidade, fazendo o nosso trabalho, mas sem a gente precisar trabalhar 8, 10, 12 horas, né? Ficar com a língua no chão, é fazer realmente um trabalho de excelência no nosso negócio Mary Kay. Eu dei o exemplo no grupo de julho. Hoje, de manhã, 6 clientes me pediram reposição de produto. Então, a gente, né, quem aí escolhe os seus horários na Mary Kay, você não precisa, às vezes, quem trabalha fora, trabalha sábado, domingo, feriado. Eu fui lá no centro, aquele pessoal trabalhando, cheio de gente, quem trabalha com cafeteria, servindo, né? A Ana até foi comigo também, e a gente tem esse privilégio de escolher os dias que a gente vai trabalhar. E tem os dias no nosso negócio que a gente planta, e tem os dias que a gente colhe. Então, se todos os dias nós plantarmos um pouco no nosso negócio, a gente vai chegar no momento em que todos os dias a gente vai colher. E é uma delícia, né? Você abrir o seu WhatsApp, 9 e pouco da manhã, eu quero minha base, meu corretivo, o primer, 2, 3 produtos. Então, cada cliente aí com, né, aquilo que está precisando. Por quê? Porque já foi feito um trabalho anteriormente, é sobre isso que a gente vai falar aqui. O mês de julho começou, meio do ano, o que eu quero ter para o meu segundo semestre, que contas, que situação eu quero melhorar na minha vida, o que eu não aceito mais para mim. Isso são reflexões que a gente conversou na última reunião, e aí começa o mês, né? Eu quero vender esse mês 5 mil, 6 mil, 3 mil, cada uma tem o seu número, mas dia 15 é quarta-feira. É o meio do mês, e a gente precisa estar com esse número na metade. Então, essa reunião, todas são importantes, porque quem vai acompanhando e aplicando, né, vai vendo os seus resultados, o que está fazendo, mas essa é importante porque o meio do mês, ele já está aí na quarta-feira. E a gente tem que se perguntar, eu estou perto desse objetivo? O que eu vou fazer essa semana de tudo aquilo que a gente falou quando começou o mês de julho, tá? E aí, existe um tema que às vezes faz tempo, acho que a gente não fala aqui, que é a respeito de abordagem fria, que é a arte da gente nunca ficar sem clientes, tá? Pode ser a abordagem fria, pode ser também indicações. Nós temos ferramentas, né, e estratégias dentro do nosso negócio para que a gente nunca fique... para quem que eu vou vender? Espera aí que eu estou aceitando aqui, tá, gente? As pessoas... Foi. Para que a gente nunca fique... Para quem, né, ficar sem vender. Então, se eu fiz uma promoção no mês passado, quem fez aí, né, um bazar online, e você vendeu para várias pessoas, dificilmente essas pessoas vão comprar esse mês. Porque elas acabaram, às vezes, de aproveitar uma promoção para se abastecer. E você vai deixar de atingir sua meta porque aquela cliente não vai mais comprar? Nada disso. A gente precisa vender para outras clientes ou então de novas pessoas, tá? Então, tem várias ferramentas, várias estratégias para que a gente tenha novas clientes, e eu vou falar aqui sobre a abordagem fria, tá? Que vai te trazer novas pessoas, você vai aproveitar os locais que você frequenta. Por isso que, às vezes, quanto mais ocupada é a pessoa, mais ela consegue fazer Mary Kay. Porque ela vai na igreja, ela vai no curso, ela vai na academia, ela vai naquele outro compromisso. E com isso, se ela souber aproveitar todos esses locais que ela frequenta, ela vai ter muito sucesso e muito resultado no negócio dela. Espera que agora eu quero mudar aqui a apresentação. Aqui. Mudou para vocês? O título comunicação? Então, a nossa comunicação, ela é a base de tudo, né? O jeito que a gente fala, a gente também, o jeito que a nossa voz.
Então, se a cliente também é mais acelerada, a gente já falou bastante sobre isso, sobre comunicação, sobre você falar rápido demais. Eu tenho esse problema, eu acabo falando muito rápido, tenho que dar uma respirada. Tem gente que fala muito lento, às vezes o tom de voz também. Como é que eu estou aceitando as pessoas, mas. Então, a gente precisa ver como é que está a nossa comunicação verbal, que é o modo que a gente fala e o que a gente fala, e a nossa comunicação não verbal. Então, hoje, quando eu saí de casa, eu fui fazer uma entrega ali na Santa Casa antes de vir para cá. E hoje, por exemplo, eu não vou atender aqui presencialmente ninguém. Mas eu já coloquei uma imagem que eu consigo tanto ir na Santa Casa quanto vir para cá. Se de repente alguma cliente surgir uma oportunidade antes de eu ir embora, né? Quando eu for de repente fazer alguma coisa pessoal. Então, o modo também que a gente está vestida para fazer essas coisas do dia a dia. Quando a Ari abriu a câmera, ela está trabalhando. E eu não sei se essa blusa de baixo não é uniforme, né, Ari? Ou ela é? Ela faz parte do uniforme. Mas outro dia você veio aqui com uma que não era. Você tirou e você conseguiu fazer Mary Kay com a parte de baixo também. Então, quando a gente está fazendo uma abordagem fria, que é alguém que a gente não conhece, estou ali na fila do médico, estou num lugar pegando um exame, a nossa comunicação não verbal e o modo da gente falar, ele vai ser importantíssimo, que envolve a nossa postura, quem tem a bolsa da Mary Kay. Por isso que algumas pessoas falam, nossa, as Mary Kays, elas são diferenciadas, né? Porque elas estão sempre arrumadas, elas estão maquiadas. Então, assim, é claro que às vezes no dia a dia com a correria, às vezes a gente não vai conseguir estar 100%, né? Ninguém está 100%, mas às vezes o que eu posso hoje melhorar? Então, às vezes eu posso colocar um blazer. Eu posso hoje andar com a minha necessaire de maquiagem. Eu posso, porque muitas consultoras, às vezes não aproveitam os locais que frequentam por conta disso. Porque às vezes, eu não estou segura para falar porque eu não, eu estou de qualquer jeito, eu estou com a roupa do meu trabalho. Mas até mesmo nesses momentos, até com a roupa de academia, a Ana, que é um exemplo, consegue fazer Mary Kay, porque tem como você fazer academia e botar um toque Mary Kay, né? Você está usando a sua make, você está, às vezes, com uma peça no tom rosa. Tem uma menina que treina comigo que ela faz uns vídeos mega engraçados. Não sei se alguém já viu no meu Instagram. E às vezes eu tô lá com uma roupa roxa, a Letícia com seu toque Mary Kay no vídeo, ela solta não tem nada a ver com o vídeo. Mas pegou por você estar usando uma peça no rosa, no roxo, por às vezes você está com um batom e você retoca. Então, essa comunicação, as pessoas elas nos observam o tempo todo, mesmo sem a gente querer. Então, anota aí, quando você assiste um treinamento, o que eu posso melhorar nessa parte? Porque se cada um aqui melhorar um pouquinho, todo mundo já vai ter um resultado maior, tá? Então, abordagem fria se engana quem fala sobre vendas, né? É só sobre vender. Não, é sobre você plantar sementes, tá? Então, tem muita gente também que fala, minha família não compra de mim, as pessoas que eu conheço, aqui no meu bairro, graças a Deus você não precisa vender, não está escrito no nosso contrato de consultora, vender apenas para quem conhece e familiares. Você pode mudar esse seu público. Se hoje você tem um público que acha caro o nosso produto, graças a Deus você pode vender para outras pessoas. E você pode buscar esse público também. Às vezes você, eu estou trabalhando em casa. Nada te impede de ir num café diferente, de fazer uma aula experimental num local diferente, de mudar também um pouco os ares e os ambientes para que você conheça outras pessoas. Participar de um café de networking, estar, de repente, uma amiga sua convidou para um café de amigas, aceita, vá conhecer outras pessoas por você e também pelo seu negócio. E se alguém te diz não, não é para você esse não, é para aquilo que você ofereceu. Então também tem gente que fala, Helena, eu não aguento ouvir não. Mas o não foi para aula de maquiagem, o não foi para, de repente, um produto, uma experimentação. O não não é para você. E saiba que aquele não, ele é um ainda não. Quantas pessoas falaram não e meses depois participaram, vieram, aceitaram a oportunidade também? E a gente sempre tem que, mesmo recebendo um não, tem que sorrir e tratar a pessoa com
gentileza, tá? Então, tá bom, Lê, eu quero fazer abordagem fria, eu preciso, né, conhecer pessoas novas, eu estou muito na minha bolha, só gente que não tem dinheiro, só gente que acha caro, tô com gente que quer pagar fiado, cada um tem uma realidade, né? Mas todo mundo precisa conhecer pessoas novas. Então, onde vamos encontrar essas pessoas, tá? Depois eu vou passar esse material para vocês, tá bom? Então, fila do banco, na farmácia, o elevador. Quantos casos nós temos aqui? Agora eu peguei o elevador com duas mulheres e eu perguntei onde que elas trabalham aqui no prédio, são pessoas novas. E falei que depois eu vou passar lá, gente. Eu preciso passar agora lá no terceiro andar. Não sei se alguém já foi, mas aqui foi muito curto, do térreo para o terceiro, não deu tempo. Lá na outra sala a gente tinha até um pouco mais de tempo. Aqui e esse elevador é mais rápido, tá? Então, elevador também. Ana Carvalho mesmo trouxe aqui uma cliente na semana passada que conheceu aqui lá embaixo e estava já fazendo um atendimento com ela, tá? Então, onde a gente pode conhecer as pessoas? Fila de banco, elevador, farmácia, loja, shopping, salão de beleza, academia, alguém que te fez um atendimento para você onde você foi, na rede social também, sei lá, grava os seus conteúdos. Tem gente te assistindo, né? Pelo menos alguma visualização. Então, abordar ali também na rede social é uma abordagem que você pode estar fazendo, tá? Só que quando você fizer essa abordagem, você tem que ter um gancho, tá? Você não vai simplesmente, legal, legal. Tem gente que não faz abordagem, tem gente que conversa com pessoas e acabou. Eu conheci uma pessoa nova ali na fila. Conhecer uma pessoa nova não é fazer todo o passo a passo da abordagem, tá? E aqui, quando você conhece uma pessoa, o que você pode falar? Você pode falar da pele, da unha, uma cor de esmalte, do cabelo, se a pessoa está usando alguma bolsa, um sapato, uma pulseira, um acessório, né? Numa academia, se a pessoa está cansada, disposição, às vezes fazer uma brincadeira, tá? Num atendimento, agradecer pelo trabalho, pelo bom atendimento, pela simpatia, se for uma pessoa simpática, tá? Rede social, algum comentário. Então, às vezes, você tem as suas clientes que estão viajando, faz um comentário numa foto, num story dela, também faz essa interação. E se você não conhece, você vai se apresentar e começar a conhecer também, tá? Então, a gente sempre tem que ter um gancho em comum, algo que você se conecte com aquela pessoa, tá? E aí, a nossa imagem, ela vai trazer também confiança. Você vai conhecer uma pessoa, você falar que trabalha com a Mary Kay, aí você vai estar descabelada, sem nada de maquiagem no rosto, vai estar lá com uma postura, reclamando, né? Então, não condiz com aquilo que você está falando. Então, a sua imagem, como você vai estar transmitindo essa credibilidade, de ficar, às vezes, também falando com a pessoa só no celular. Às vezes a gente precisa resolver alguma coisa. Então, a gente pede só um minutinho, resolve, depois volta para dar atenção para a pessoa. Tente ao máximo, tá? Às vezes a pessoa fala, não vou abordar porque a Letícia falou que tem que ser elegante, eu não sou elegante. Não é isso. Mas tente ao máximo ver o que você pode melhorar para você ficar sendo uma pessoa elegante. E se você ainda não é, finge que tá, que fica. Gente, hoje eu estou usando justamente o blazer. Esse blazer, ele tem 10 anos de Mary Kay. Ele é um blazer oficial, quando eu virei Red Jacket. É o mesmo, ainda bem, é o mesmo tamanho aqui que eu tô usando. E eu lembro, já contei isso em algumas reuniões, quando eu fui usar o blazer vermelho pela primeira vez. Porque eu achava que usar o blazer vermelho era muita coisa. Falei, gente, onde que vou? Eu, loira, com blazer vermelho, vão pensar que eu tô me achando. Olha o que eu pensava na época. E às vezes esse pensamento pode vir de você. Mas eu vou usar um blazer? É muita coisa. Pra quê? Desnecessário. Mas eu vou me maquiar e vou me arrumar? Vão falar na minha casa, onde você vai toda produzida? Minha mãe fala isso, onde você vai toda produzida? Eu falei, trabalhar. Então, assim, às vezes as pessoas vão estranhar. E isso, infelizmente, a gente vai ter que lidar com isso. Lidar com a gente. E hoje, para mim, colocar um blazer vermelho é super normal. Então, até depois vai ficando normal, tá? Então, se você, na sua apresentação, como é que eu vou me apresentar?
Fala que você é uma consultora da Mary Kay, que você tá, o tempo que você está na empresa, se você é uma consultora estrela. Aí, às vezes, eu vou falar minhas conquistas, né? Às vezes a gente conversa ali com a pessoa, começa a falar um pouquinho mais, fala assim, já recebi premiações, temos um espaço na cidade de Santos. Você fala ali também um diferencial. Às vezes, mas o espaço não é meu, o espaço é nosso, a gente pode utilizar. Então, assim, também é vestir uma imagem de uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera. Ninguém vai querer comprar com a pessoa que está, ai, me ajuda, ai, tá tudo difícil. A gente tem que mudar essa postura, essa mentalidade. E se realmente é, assim, a palavra empoderamento, às vezes tem gente que fala assim, mas eu não gosto da palavra empoderamento, mas é realmente a gente se empoderar, né, no que a gente pode, para a gente prosperar, tá? Então, uma mulher sempre quer conversar com outra que seja elegante, que seja próspera. Vocês não querem conversar com pessoas para frente, pessoas que estão positivas, pessoas que vão levar a gente para outro lugar? E nós temos que ser essas pessoas. A gente na Mary Kay temos que ser as pessoas agradáveis, vamos falar de beleza, vamos levar alegria. E às vezes eu sei que pode ser difícil quando você está vivendo um problema, mas acredite, ter essa postura vai te fazer vender mais, vai te fazer prosperar e vai te ajudar a resolver os seus problemas, né? Porque quando a gente está com a parte financeira melhor, a gente consegue resolver os nossos problemas. Então, às vezes, isso que você vai fazer vai te ajudar a melhorar a situação que você está, tá? E aí, nós temos a fórmula da abordagem. Não é simplesmente conversar com uma pessoa, oi, tchau, e acabou, tá? Lembra que a abordagem, ela planta sementes. Então, começa com um elogio sincero de alguma coisa da pessoa, para você puxar aquele assunto. O tempo, né? Ali tem o tempo, a pele, a roupa. Se for na rede social, uma viagem que ela está fazendo, um passeio. Agora é bom, né, que tem meme do Brasil da Dinamarca, não, da Noruega. Tem bastante meme, dá para a gente interagir bastante. Começa com o elogio, faça uma pergunta para a pessoa para começar aquela conversa, tá? Esse 3 é motivo da pressa, tá? A pessoa, quando a gente vai oferecer algo, a pessoa não pode ter a sensação de que aquilo vai levar 1, 2, 3 horas com ela, tá? Então, a gente tem que explicar de forma breve. Então, pensa assim, eu tenho que ter meu pitch, né, que é o nosso discurso ali, de elevador. Algo que em 30, 40 segundos eu consiga falar com ela o que eu faço sendo interessante. Então, a mesma coisa quando a pessoa vai fazer uma sessão. Às vezes eu vejo uma consultora fazer sessão, ela está 15 minutos falando, 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 e nem começou a sessão. Então, a gente temos que ter, né, esse senso mais rápido, e é como se fosse o motivo da pressa. Que a pessoa não vai sentir que ela vai ficar muito tempo ali, que você vai ser uma pessoa cansativa. Então, quanto mais a gente faz, mais rápidas a gente consegue ser também nessa abordagem. Outra coisa importantíssima, a abordagem só foi uma abordagem se você pegou o contato da pessoa. Você entregou um cartão, me chama, não vai chamar. Quantos cartões a gente tem na bolsa que a gente não chama ninguém, tá? Às vezes até poderia estar ali falando, mas a gente não chama. A abordagem, ela finaliza quando você pega o contato e você agradece também, tá? Então, isso foi uma abordagem. Você se conectou, elogiou, conversou, falou o que você faz, pegou o contato e você, né, termina aquele assunto ali. Depois vocês acabam se falando pelo WhatsApp ou depois dá uma continuidade. Faz sentido, gente? Pegar o contato? Então, não pode ter vergonha de pedir o contato da pessoa, tá? E aí você pede assim e dá, geralmente 90%. Ó. Lê. Oi, Fala, Lê. Clara. Aqui, ó. Meio de abordagem, cartãozinho, o extra emoliente e o papelzinho explicando. Não Perfeito. tem como vender depois. Eu não ouvi agora. Não tem como não vender.
o extra emoliente. Agora a gente vai entrar nesse avançado aí que você mostrou. E aí, os ganchos, tá? Para fugir do básico. E aí você pode falar que você está numa missão, num desafio, que você né, tem ali o que você quer fazer. Porque tem assim, nós temos 30 formas de vender Mary Kay. E aí vamos supor que você está numa semana que você não vai conseguir fazer a sessão presencial. Se você só faz abordagem convidando para a sessão, e naquela semana você não vai fazer a sessão, tu perdeu a abordagem da semana? Então, por isso que é importante você, no começo da semana, ver como é que está essa sua agenda. Por exemplo, quarta-feira nós vamos ter aula de maquiagem aqui na sala. Nós temos o horário da tarde confirmado, já temos inscritas. Se alguém quiser fazer aula à noite, após as 18, eu tenho disponibilidade, tá, meninas? Então, podem marcar. Então, de repente, quem você abordar hoje e amanhã, você pode usar a aula de make também, para falar. Se a pessoa não quiser, pega o contato do ok. A Cá, gosta dos potinhos. Então, experimenta, posso pegar seu contato e amanhã eu te chamo para saber o que você achou. Potinho é uma que dá para fazer sempre. Então, a gente precisa definir quais são as estratégias que a gente vai fazer, porque a abordagem ela vai ter esse tchan, que vai ser o que você vai oferecer para essa pessoa. Um skin analyzer dá para oferecer sempre, porque é só todo mundo tem um aplicativo. Seu grupo VIP, me passa seu contato que eu vou te colocar no... Você não tem consultora? Vou colocar no grupo VIP porque eu vou postar sexta-feira festival de make na promoção. Estou falando isso porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer a postagem de festival de make no grupo VIP, que eu ainda não postei. Então, assim, você tem que pegar o contato para a pessoa para alguma coisa. Agendar sessão, aula de maquiagem, deu o potinho, pedir opinião. Qual que vai ser esse motivo de você pegar o contato? Porque também pegar o contato e não fazer nada com o contato não vai conseguir converter esses contatos de abordagem em futuras clientes, tá? Então, isso que é importante. Vamos supor, todos os dias você vai colocar uma meta. Todos os dias eu vou pegar 3 novos contatos onde eu for. Então, no final da semana, se a gente... Depende, tá? Trabalhar com 5, 6 ou 7 dias. Vamos trabalhar com 5 dias. Tem que ter 15 novos contatos. Desses 15 novos contatos, o que você pegou e falou com esses contatos? Convidou para a sessão de beleza que você vai fazer na sua casa, na casa dela, num salão perto? Está chamando para aula de maquiagem, pesquisa de opinião de cuidados com a pele, está colocando no teu grupo VIP. Por quê? Se não entra ninguém no teu grupo VIP, há semanas está faltando o quê? Abordar para gente nova, também para o grupo VIP. Aí você posta lá, só tem as mesmas 50 pessoas vendo, então é um alerta também. Então, isso que a gente tem que ver, o que eu vou fazer com esses contatos que eu vou abordar, tá? E aí a gente pode fazer pesquisa profissional, então uma pesquisa de opinião, que é a ideia do potinho, ou até mesmo andar com o produto. Amostra perfumada, então também, ou o flaconete, ou andar com algumas fragrâncias junto na sua bolsa. A Ariane tem um vídeo maravilhoso. Todo mundo viu o vídeo da Ariane? Que a Ariane fez, como é que ela anda? Com a necessairezinha, com o perfume, o extra emoliente, vários produtinhos dentro da bolsa para aproveitar a hora do almoço e a saída. Então, tem um vídeo da Ariane no grupo de julho. Olha lá também, que tem esse vídeo. Ou então, um gancho de algum detalhe específico, né? A maquiagem dela, se foi ela que fez, se ela gosta de se maquiar, se ela prefere maquiagem ou cuidados com a pele. E aí você vai oferecer, né, o que você vai fazer ali de estratégia com aquela pessoa, tá? Então, tem gente que você consegue até abordar já para fechar um evento na empresa dela. Onde eu trabalho tem um monte de mulher. Nossa, que maravilha! Então, me passa aqui o contato ou com quem eu consigo também para agendar um evento no lugar que você trabalha. Então, gente, existem vários ganchos e ideias que você pode também para se conectar com aquela pessoa, tá? Gente, se alguém quiser complementar alguma coisa, fique à vontade, tá? Aqui também Você sabe o que eu queria falar? Pode falar. É que quando eu pego um contato, eu anoto da onde é a pessoa, que às vezes passa muito tempo, você quer chamar a pessoa, você não lembra de nada. Então eu coloco um detalhe, prédio rosa, academia.
E eu gosto de já salvar o contato, mesmo que eu não mande mensagem na hora, eu faço uma ligação, sabe? Só um toquezinho para ficar salvo. Então, às vezes, eu olho a minha agenda, as ligações, que aí eu coloco o nome da pessoa e eu coloco chamar. Então, a gente precisa ter, até para a organização do WhatsApp, depois que eu chamo, eu já tiro o chamar. Então, eu coloco para não esquecer, eu faço essa ligação e eu coloco o detalhe da onde eu conheci, senão depois eu nem lembro. Então, Uber, eu coloco algum detalhezinho dela. Então, é bom a gente colocar isso para esquentar já esse contato frio e não esquecer depois. Então, você vai anotando um monte de gente e não lembra. Então, esse dia que você, eu peguei vários contatos. No final do dia, vê quem você anotou o contato e para não esquecer. Eu sempre deixo chamar até o momento que eu chamar, senão eu fico lá e essa pessoa, em algum momento, eu vou ter que chamar. É aqui, ó, uma ficha de contato frio. Nome, onde eu conheci, o que que você falou. Ela, às vezes, falou que nunca usou protetor. Pegou o WhatsApp, qual foi a data, quando que você chamou. Então, dá até para fazer uma fichinha ou até um grupo de WhatsApp com você mesma, sozinha, somente novos contatos ou abordagem. Eu tenho nesse meu grupinho, eu já coloco o telefone da pessoa, já coloco o nome, aí eu já mando um oi na hora. Enquanto ela não é minha cliente, eu coloco FUT de futura cliente. Aí depois que ela compra, eu já boto o nome dela e já boto o cliente. Então, se eu colocar agora no meu celular FUT, tem muitas futuras que ainda eu abordei, mas não virou. Então, aí eu vou convidando. Por isso que sempre a gente tem gente nas coisas que a gente convida. Porque tem muita gente pendente no meio do caminho. Ou que comprou também, às vezes, só por grupo, só porque viu uma postagem. Mas a ideia é que sempre a gente consiga converter essas pessoas. A Aline foi uma abordagem fria. A Aline era minha atendente de um exame que eu fiz na Unimed. E aí, ali não estava muito legal, aí falei com ela, ela também falou do problema que ela tinha, tudo ali muito rápido, enquanto ela autorizava os exames, e aí eu falei que eu era Mary Kay, peguei o contato dela e falei depois se eu podia mandar, mandei as promoções pelo WhatsApp, mas ela preferiu, perfil da Aline, né, vocês conhecem a Aline, uma bolsa 48 horas com alguns produtos para ela experimentar. Então, ela foi uma pessoa que eu deixei depois na Unimed, uma necessaire com algumas coisas, e ela provou, comprou batom, comprou algumas coisas, fez parte de grupo de consórcio meu, e depois só que virou consultora. Então, quantas pessoas aqui tem, né, secretária, atendente, médico? Então, a gente realmente precisa voltar a atenção para essas abordagens aqui. Mais alguém quer complementar? Então, vamos continuando. Ó, essa ficha aqui já estava aqui também. Então, aqui são ideias, tá? Então, se a pessoa gostaria de ser a sua modelo, do seu antes e depois. Então, agora é segundo semestre, dá para todo mundo aí recomeçar a modelo de antes e depois. Os cartões perfumados, o cartão com o potinho que a Ká falou, ó, que é o 7º. Uma pesquisa de opinião. Aqui são outras ideias também, né, que a gente tem. Regra de ouro também, isso é importante, perguntar se a pessoa já não tem uma consultora que atenda, mas também ter sempre um cartãozinho seu para você entregar. Não demora muito, porque se é uma pessoa que você não conhece, e você demorar um mês para chamar, 15 dias, gente, ela não vai lembrar de você. Então, o contato, a abordagem fria, ela tem que ser muito rápida. Oi, lembra de mim que eu te conheci agora há pouco no Uber? Então, olha, tô te mandando aqui, já fazer uma ação com a pessoa meio que rápido, no máximo aí no dia seguinte, para isso não esfriar também, tá? Mais. Os erros que travam. Isso é muito importante. Se você já falar o preço do produto no começo, e ainda mais se a pessoa não conhece Mary Kay, aí isso já pode travar essa tua abordagem. Porque às vezes a pessoa não experimentou, a pessoa ainda não se conectou com você, aí a pessoa já pergunta, tem um produto aqui X para tal coisa? Aí você já fala, ele é 150. Aí, né, se a pessoa não conhece, pode dar uma travada aí, tá? Se você também conversar muito tempo,
se prolongar, ficar falando, às vezes a pessoa está com pressa. Elogiar uma coisa que não é legal, tá? Às vezes tem gente que vai falar alguma coisa e a pessoa a gente tem até alguns casos, assim, de às vezes pessoas que vêm aqui e falam, nossa, mas a minha pele tá boa. Gente, a pessoa toda enrugada, precisava ali uma linha repair. Aí a gente não faz esse elogio, né? A gente acaba elogiando outras coisas das pessoas. Então a gente também tem que tomar cuidado para não ficar sendo aquela que nem a vendedora, a roupa tá apertadíssima na pessoa, ai, tá ótimo, a barriga pulando, então isso não dá, né? Não anotar também, porque senão você esquece a conversa. Também não é legal você ficar insistindo quando a pessoa já fala que não quer, gente. O não, ele vai existir, tá tudo bem. Se todo mundo falasse assim, a gente nem daria conta, né, de tudo. E não fazer o follow-up, ou demorar demais. Follow-up é acompanhamento, tá? Que é nisso que a mágica acontece. Contato por contato, você pode sair e falar, oi, 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 oi. Todo mundo pode te conhecer, mas você pegar esse contato e acompanhar é onde você vai ter o resultado, tá? Então, o time certo, no mesmo dia ou no máximo 48 horas depois. A mensagem, oi, te conheci no tal lugar, amei a sua pele, ou coloca aquilo que vocês falaram. Como eu te prometi, vim aqui te dar aquela dica. Posso te dar mais informações? Ou então, vim aqui te convidar para o próximo, para um momento de beleza MK, um momento de beleza Mary Kay. Quando você pode? Quarta ou sexta? À tarde ou à noite? E aí você vai colocar a sua agenda disponível, né? Então, por exemplo, essa semana eu tenho quarta, após as 18 é só quarta. Ah, não consigo. Então, vamos ver na próxima semana, porque a gente vai colocar a agenda de quando que a gente pode, tá? E se a pessoa não te responder, passando para saber se você viu minha mensagem, sem pressa, mas é só porque eu sei que às vezes no WhatsApp as mensagens se perdem. Ok. Gente, tem consultora que está falando comigo, some 10 dias, daqui a pouco volta como se nada aconteceu. Eu sei como que eu sempre me ponho no lugar da pessoa, mas vamos voltar ao nosso assunto principal, que era o que a gente estava falando, tá? Quem pega contato e não faz a abordagem, não concretizou a ação, tá? Então, por isso que é muito importante você acompanhar aqui a pessoa e você oferecer a ação prática com ela. Que pode ser a pesquisa do que você fez, pode ser a sessão, pode ser a aula de make, pode ser a bolsa 48 horas, como eu fiz com a Aline quando eu a conheci, tá? Então, a gente precisa vencer o medo de abrir a boca e contatar uma pessoa desconhecida. Não é nem amanhã mesmo, é hoje mesmo, porque a gente está de tarde, né? Então, a gente precisa começar ainda hoje. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. E aí, a nossa conversa aqui, Ana. E aí, meninas, mesmo que de repente no começo não deu certo, nossa, eu chamei hoje 3, foram 3 nãos que eu levei. A gente precisa entender que tudo que a gente começa a fazer, a gente não vai ter a mesma prática de quem já está fazendo há um certo tempo, tá? Então, a gente precisa, para essa semana, colocar um número de novos contatos, de novas abordagens, de novas pessoas que a gente vai falar sobre o nosso negócio Mary Kay. Por quê? Se hoje você tem lá 30, 40, 50 clientes, cada uma tem um número. Ai, mas eu já tenho 100. Como é que tá, né, essa conversa com essas clientes? Quais são as estratégias que você ainda não fez? E quantas pessoas novas por semana você consegue pegar de novos contatos para fazer alguma estratégia? Então, é muito importante ter um objetivo na semana. E lembre-se, uma estratégia na semana é pouco, porque vamos supor, eu vou fazer na sexta-feira uma ação. E se aquela ação for mais fraca? Você não bateu a meta da sua semana por conta daquela ação? Então, escolha pelo menos 3 para você fazer. Fora a abordagem, porque a abordagem é uma ação diferente.
A abordagem é uma ação diferente, acompanhamento de cliente que a gente já tem é diferente, sessão de beleza é uma outra ação diferente. Uma ação não pode substituir a outra. Porque no ciclo do sucesso no negócio Mary Kay, o agendar ali, né, quando a gente tem os contatos, que a gente faz o agendamento, ele vem logo no começo. Mas se a gente também ficar tentando só agendar com as mesmas pessoas, é muito... A gente satura um pouco as pessoas. E aí a gente, né, acaba ficando... A pessoa fala, mas caramba, de novo eu. Então a gente precisa ter esse volume maior, aquele funil. O nosso funil tem que estar cheio de pessoas, tá? E aí isso também pode ser feito na rede social. Ah, mas hoje eu não vou nem sair de casa. Gente, isso aqui é uma mina que a gente tem. Olha Facebook. Tem cliente que é de Facebook que não é de Instagram. Olha o teu WhatsApp, quantos contatos tem? Começa a fazer uma pesquisa de opinião. Começa a fazer preço das modelos do meu segundo semestre, de antes e depois, para você fazer o antes e depois. Lê, não sei muito maquiagem, foca no Time Wise com peeling de cristal. Tenho certeza que todo mundo aqui consegue passar na cliente uma sequência de 4 produtos de cuidados com a pele, né? Lavar com o gel, hidratar, passar o protetor solar e o área dos olhos, se for Time Wise, ou se for com o peeling, acrescentar o passo 1, passo 2, é uma sequência de 6 produtos. Então, é super possível, né? Só quem não sabe, pode chamar no privado, a gente anota. Tá com dificuldade na maquiagem, participa mais uma vez da aula de make, ou como aluna, ou trazendo uma pessoa e fazendo junto, tá? Porque isso também vai deixar mais segura. E se você não está conseguindo fazer abordagem, veja também o que você pode melhorar nessa sua imagem, né? Então, às vezes, eu tô andando muito sem maquiagem. Eu tô com uma roupa, tô usando um shortinho curto. Eu mesma também, se tiver, às vezes, com uma roupa que eu não consigo falar de Mary Kay, é mais difícil. Eu já também dou essa travada. Então, veja o que está te travando hoje e destrava. Né? Fala assim, eu preciso destravar isso que eu tô fazendo aqui, né? O que está faltando, para que você realmente tenha uma semana que você fale, puxa, olha, 15, 16 novas pessoas e olha o que eu tive de resultado. Ana, você queria complementar, né, com mais alguma coisa? Oi, meninas. Eu acho que a abordagem fria tem que ser uma coisa que a gente fala muito de abordagem fria, né, Letícia? Não, quando eu falei assim, o que está faltando? As pessoas têm a meta, as pessoas, né, têm as ações, têm a sua carteira de clientes, mas o que está faltando? É quando eu recebi, nem foi hoje, já foi outro dia, mas assim, hoje foi a cerejinha do bolo. Se eu recebi hoje 6 clientes me chamando para repor produto, por que eu tenho a reposição? Foi porque eu já fiz uma ação anteriormente. Então, é aquele ciclo. Eu tenho que abordar para poder agendar, para executar, para vender. Só que isso é só metade. Tenho que acompanhar, tem, né, para depois, enfim, fazer todo o resto, acompanhar, pedir indicação e tal, mas se não está rolando a abordagem, o passo inicial, não vai ter reposição, não vai ter indicação, não vai ter o resto. Aí a roda não gira. Então, por isso que é um tema que precisa voltar a falar. O que eu queria falar, então, isso é a abordagem fria, né? Depois que a gente faz essa abordagem, a cliente já conheceu alguns produtos, a gente tem que fazer um acompanhamento. A gente tem que ter uma comunicação legal desde o início do mês. Então, do dia 1 até o dia 10, todas as nossas clientes já têm que ter recebido uma mensagem nossa, ou individual, ou você pode criar um áudio, mandar para elas, falando das novidades, elas precisam receber. Isso todos os meses, toda a troca de catálogo. Então, até o dia 10 no máximo, o ideal até o dia 5, porque muitas clientes recebem até o dia 5. Você precisa chamar, enviar o catálogo, falar sobre as promoções e não falar sobre promoção. Esse mês, meu foco está sendo a firmadora corporal. Para todo mundo, eu estou falando da firmadora, todo mundo fazendo exercício. E a firmadora, qual é o diferencial? Né? A gente está estendendo o cuidado do rosto para o corpo e a nossa pele do corpo, ela não é tratada com exercício. Então, não tem jeito, você vai oxigenar, então toda mulher precisa. Tenho certeza que você perguntar para qualquer mulher, ela vai falar que está com a pele meio molinha, a pele vai envelhecendo. Então,
todo mundo, até no máximo dia 5, dia 8, precisa estar recebendo essa comunicação, né? A gente precisa fazer isso. Não adianta mandar no último dia do mês, né? Até uma falta de respeito e cuidado com a nossa cliente. Nos próximos, do dia 15 até o dia 20, mais ou menos, a gente precisa conversar com essa cliente. Vai falar de novo sobre se ela não pediu nada, ou até se ela tiver pedido o preço. O que a gente precisa fazer? Mandar uma dica para a cliente. Oi, tudo bem? Lembrei de você. Manda uma dica de maquiagem, uma dica de cuidados com a pele. Nossa, esse produto, como é que tá seu olho? Conversa com a cliente, que isso é criar relacionamento. Não adianta nada a gente só chamar a cliente para vender. E já aconteceu comigo, falar, nossa, a pessoa que eu conheço só me chama para vender. É muito chato. Então, crie relacionamento. Se você não criar relacionamento, você não vai ter retorno, né? E se a cliente comprou, lembrando do 2 mais 2 mais 2, 2 dias depois, 2 semanas depois, 2 meses depois. Isso é sempre, né? Então, o que eu estou falando aqui de comunicação, 2 mais 2 mais 2, a gente tem que fazer todos os meses. E mais perto do final do mês, lá para o dia 27, 28, a gente entra para conversar com a cliente, agora é chamada para venda. Você viu as promoções que eu te enviei? Principalmente quem não respondeu. Você já viu as promoções? Vai aproveitar. Olha, eu pensei nesse produto para você. Você viu? Ou alguma promoção que é de reposição. Então, a gente precisa fazer isso. E não dá também para fazer isso, essa comunicação, no último dia do mês. Porque se ela leva 2 dias para responder, aí você já vai ter passado, né? Então, esse mês a gente tem essa oportunidade de venda também, porque o catálogo é só para o mês de julho. Então, a gente precisa fazer comunicação durante o mês, mandar uma dica para lembrar de você. E no final do mês, a mesma coisa no nosso grupo VIP. Então, principalmente também quem não tem muito tempo, no início do mês tem que mandar as novidades no grupo VIP. Depois ir mandando uma dica, não é mandando mensagem todos os dias, mas precisa fazer esse acompanhamento. E olha no seu grupo VIP quando a sua cliente olhou a mensagem pela última vez. Por isso que a gente faz a comunicação no grupo VIP, mas chama no privado. Porque se você só ficar no grupo VIP, não tenho tempo. Você está perdendo tempo se você só estiver fazendo isso lá. Então, são coisas importantes para a gente fazer. Essa comunicação inicial, no começo do mês, meio do mês, acompanha, no final do mês, a chamada para ação. Quando a gente está fazendo esse acompanhamento, tem várias estratégias, como a Letícia falou também, a mesma coisa da abordagem fria. Você pode presentear com uma aula de maquiagem, cuidados com a pele. Quando for entregar o produto, faz uma demonstração express, pede uma opinião sobre fragrância. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer. E uma outra comunicação que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer com a nossa cliente, é o catálogo. Eu fiz aqui até com uma listinha para deixar para a cliente, sabe? Como se fosse aquele pedido que a gente faz, já coloco aqui. E, gente, quando a gente manda o catálogo para a cliente, é venda, então não tenho medo. E aqui eu coloquei dicas, coloquei aqui para fragrância, para ela olhar no começo da página que tem a amostra. Então, dependendo da cliente, você faz essa comunicação. Então, todo mundo frequenta um salão, todo mundo tem um lugar que frequenta. Deixa o catálogo com a cliente, isso no começo do mês. Eu fui atender uma cliente que estava num salão, já deixei o catálogo com a manicure lá. Falei para ela que 10% do que fosse vendido através do catálogo, eu ia reverter para ela em produto. Então, a gente precisa fazer algumas ações no início do mês e acompanhar. Então, se eu mandei uma mensagem para a cliente no começo do mês, eu vou acompanhando, vou perguntar se ela viu, vou perguntar se ela quer aproveitar alguma promoção, vou falar do Dia dos Pais, né? Vai depender muito do mês, do que a gente tem. Mas isso tem que ser repetido todos os meses com a nossa cliente. Tem catálogo novo? Peça muito esse catálogo, a gente não dá para ficar com aquele catálogo. Quem faz de 30%, um catálogo. Não dá, esse catálogo é seu. Tem que estar com 2, 3 na bolsa, porque quando você for passar, você vai entregando, certo? Então, isso é muito importante. A gente faz a abordagem fria, a gente tem novos clientes, mas depois a gente precisa trabalhar com essas clientes, senão vai ser um trabalho, né? Que a gente vai falar sobre o produto tal, e a gente nunca mais falou com a cliente vai encontrar uma outra consultora que vai comprar com ela. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. E outra coisa, né? Nosso trabalho vai depender muito do que a gente tem de meta. Então, como a gente falou, no começo do mês, né, a gente colocou uma meta, é urgente vocês saberem quanto vocês venderam, quanto vocês querem vender. Não está muito bem, a gente não pode dizer quanto que o cliente vai comprar, mas a gente pode dizer sim com quantas pessoas a gente vai falar. Então, se não está acontecendo, eu preciso ver qual é a minha comunicação. Estou chamando de forma personalizada? Estou maquiada? Primeira forma de vender é o nosso rosto. Então, estou usando os produtos, a minha pele está boa, né? Alguma coisa pode estar acontecendo. Estou fazendo do jeito certo, eu só estou querendo vender e empurrar.
Então, faça a comunicação, fale com as pessoas, faça a abordagem fria. E outro dia eu escutei uma coisa que é muito legal. Quando você vai encher uma banheira, se você abrir uma torneira, quanto tempo ela vai demorar para encher? Agora, se você abre 2, 3, 4 torneiras, essa banheira ela vai encher mais rápido. A mesma coisa para as nossas possibilidades de venda, nas estratégias. Se eu tenho uma estratégia, né, a minha banheirinha vai devagarzinho. Agora, se eu tenho várias estratégias acontecendo, essa minha banheira, né, essas minhas vendas podem aumentar. Então, escolham aí as estratégias, tenham um catálogo, façam acompanhamento, onde vocês forem. Tenham, a gente tem produtos aí de menos de R$ 50. Então, carregue uma bolsinha. Olha, eu queria te mostrar só itens promocionais. Então, leva, quem não tiver de demonstração, leva o produto fechado mesmo, mas, gente, precisa ter pelo menos esses 3 brushes são maravilhosos. Então, tenha estratégias, né? Parece aquele, vai tirando o coelho da cartola. Você precisa ter estratégias. Mostre o matrimoniente. Então, coloque no papel o que você vai fazer e seja intencional. Sair de casa não é possível. Aí não sai maquiada, não coloca o produto na bolsa, não tem um catálogo, não tem como vender. Se eu quero vender R$ 5.000, R$ 10 E ainda fica com raiva de quem. Raiva, modo de sem falar. intenção de casa. E ainda fica chateada se a amiga sai, faz e tem resultado. Pois é, porque ela vende porque ela é loira, porque ela é morena, ou porque ela conhece muita gente. Não tem isso, gente. O produto ele não se vende sozinho. Se você Ariane, não produto, não vai vender. Não posta uma foto. Ó, eu fiz essa maquiagenzinha, vou dar reunião e eu tenho um café da tarde. Então, eu já estou pronta aqui. E para onde eu for, eu sempre tento sair de casa maquiada. Então, se eu vou de Uber, eu coloco a maquiagem dentro de uma necessairezinha e vou maquiando. Eu nunca chego num lugar sem maquiagem. Acho que nem meu filho me vê sem maquiagem. Então, é uma estratégia que a gente pode usar, assim, é a primeira estratégia. Então, saia com a estratégia. A primeira coisa é você estar maquiada, um batom, pelo menos, um blush. E escolha as estratégias. Por onde você for, faça a estratégia. Porque não tem ninguém que possa fazer a sua parte. Você tem que ir lá e fazer. Escolher a estratégia, colocar em prática. No mínimo 3. Acompanhamento, postar no WhatsApp. A Bolsa 48 Horas são os básicos. Então, o que mais você pode fazer? Né? Essa semana, em que lugar que você pode estar para conhecer essas pessoas? E não esquecer de fazer esse acompanhamento, porque senão você fez lá a estratégia, conversou com o cliente, vendeu um batom, aí ela já conheceu alguns produtos, você sumiu, ela vai comprar com outra consultora e você não pode nem reclamar. Meninas, eu pedi para a Ariane se ela podia, rapidinho, que ela está no trabalho, se ela podia mostrar como é que a bolsa dela do vídeo, porque aí também fica gravado aqui na reunião. Eu estou assistindo a reunião aqui, estou anotando tudo quanto é ideia que eu estou tendo, pessoas que eu vou chamar para aula de maquiagem na quarta. Então, eu também saio da reunião com estratégias e com tudo que eu vou fazer, que eu vou lembrando. Vai, Ariane. Deixa eu falar, Ari. Olá, boa tarde, tudo bem? Dá para ouvir? Não posso falar muito alto, tá bom? Então, vamos lá. Eu ando de moto, né? Então, para quem sabe. Então, eu ando com a minha bolsa, tá? Essa bolsa aqui, eu deixo os provadores. Então, eu ando com essa bolsinha também, que é da Mary Kay. E aí, eu deixo as maquiagens, tá? Eu deixo as maquiagens, ó. Meu tom de base, pincel, eu deixo tudo. Por quê? Dá para eu atender rapidinho, mostrar, ó, batom em nude, um vermelho, pincel, corretivo yellow, lápis de boca. Então, todas as maquiagens eu deixo aqui. As que eu uso é que eu estou demonstrando, tá? Porque antigamente eu deixava tudo separadinho, mas eu tô achando melhor andar assim, porque aonde eu vou eu já consigo atender. E aí eu deixo o perfume, tá? Eu não carrego muita coisa para não ficar com muito peso, mas assim, é melhor. Ó, um 4 em 1, tenho o kit peeling aqui, ó, o extra emoliente. Então, assim, é o básico. Assim, é os produtos queridinhos que eu deixo aqui, porque só isso, tá, gente? E eu consigo atender. Acho que eu estava até com o If You Believe aqui, eu acabei tirando, ou meus filhos pegaram, porque meus filhos acabam nos meus perfumes. Então, assim, e eles vão todos cheirosos para a escola, e os professores vão perguntar para mim o perfume que eles estão,
olha só, sem querer eles acabam vendendo para mim também. Eles pegam, põem na mochila dele, é uma loucura, tem que esconder. Então, eu uso essa bolsa e essa daqui é do meu estoque, tá? Dá para carregar. Aqui eu deixo o meu estoque Isso e as na mão. maquiagens. E eu deixo Bem aqui. tranquilinha na mão. Então, eu ando para cima e para baixo com isso. Só isso, tá? E aí eu deixo as maquiagens, as que eu vendo mais, as que saem mais. Peraí. Gente, ela tá trabalhando e a gente pedindo dica. Meninas, deixa eu falar. Eu tô aqui falando com vocês e acabei de receber uma mensagem. A cliente foi na aula de maquiagem semana passada. Ela falou: eu tenho pincel. Ela levou. Voltei. Só coisas de cuidados com a pele. Acabei de receber a mensagem. Ana, qual kit de maquiagem, qual kit de pincéis que você me orienta a ter? Então, quando a gente faz as estratégias, quando a gente demonstra, a gente vai colhendo o resultado. Ela foi, não comprou, acho que ela chegou em casa, foi fazer a maquiagem com os pincéis dela, não deu certo, ela já quer todos os pincéis, já quer a orientação. Perfeito. Ari, quer finalizar? Ó, nem sei onde eu parei. Então, aí eu uso essa bolsa da Mary Kay, né, oficial, e a outra bolsinha, maiorzinha, eu coloco minha pronta entrega. Então, eu tenho bastante coisa que eu deixo lá na minha casa, porque eu não fico toda hora com a minha pronta entrega para lá e para cá, tá? Então, eu trago uma quantidade, deixo aqui no meu trabalho, porque daqui, se eu tiver entrega no horário de almoço, uma troca, caminho de casa, eu já faço, e eu deixo coisa na minha casa também. Então, eu deixo o que sai bastante? 4 em 1, lápis de olho, um batom. Então, eu deixo um pouquinho de cada, porque também já teve aquele episódio que já me roubaram, então também não ando com muita coisa. Mas eu ando com o básico do básico, que é coisa que não tem como demonstrar, e eu sei que é coisa que vende. Então, é isso. Obrigada. Parabéns. Ká, quer complementar a estratégia dos potinhos ou alguma outra coisa que você faz? Como você frequenta vários lugares? Boa tarde, meninas. Então, a maior dificuldade que eu tenho na Mary Kay é de eu não ter ainda como fazer um pedido enorme. Porque quanto mais eu tenho Mary Kay, mais eu consigo vender Mary Kay. Na realidade, ela se vende, né? Você atendeu bem uma cliente e essa cliente, ela acaba comprando outros produtos. Então, por exemplo, ontem, domingo, eu fiz uma promoção, postei e vendi 6 batons e uma base. Aí já estou aqui, aí já o que eu fiz? Já separei tudo, né? E aí, com um mimosinho, porque elas não conhecem o extra emoliente, pelo menos não por mim. Então, eu vou dar esse mimo para elas. Outra coisa que eu faço bastante é, de vez em quando, dar um oi para elas diferenciado, mandar um Deus te abençoe, um bom final de semana, um bom dia, né? E quando alguém curte ou vê o meu status, eu vou lá, dou um oi para a pessoa, se está tudo bem, se ela precisa de alguma coisa. E, assim, mas eu amo vender Mary Kay, tá tudo bem com a Mary Kay, agora o que eu preciso é conseguir ter mais produtos, entendeu? Porque, assim, na realidade, a troca ajuda, né, a parceria com as pessoas ajuda, mas Mary Kay precisa. Por exemplo, como eu amo extra emoliente, já comprei 5, né? Mas se desse, eu já tinha comprado 10. Então, eu estou trabalhando para até setembro eu conseguir fazer uma compra à vista para vender mais, porque aí eu vou conseguir juntar todas essas qualificações, essas ideias aí, né? Sim, a roupa influencia, a pele influencia. Eu vendo muito pele, time-wise, por conta da minha pele ser sem, acho que é sem ruga, pé de galinha, né? Então, né, e quando eu falo que eu tenho 60 anos, a pessoa ainda fala, nossa, meu Deus, o que você fez, né? Então, é isso. É muito gratificante. Parabéns à Ariana, quem tem condições, quem tem pronta entrega, quem tem produtos, só não vende se você não quiser.
Entendeu? É igual a oração. A única oração que Deus não ouve é aquela que não foi feita. O único produto que você não vende da Mary Kay é aquele que você não mostrou. Então, se você mostrar, ter paciência com o cliente, porque o teste de base não é fácil, encontrar o tom da pele não é fácil, mas uma vez encontrado, fica ali para sempre, né? A gente só vai trabalhando na conversão. Eu peguei uma cliente que eu tenho de uma outra marca, migrei para Mary Kay, eu vou migrando as bases, né? Agora eu migrei o perfume, eu quero investir em perfume, porque tem as loucas do perfume e elas não querem nem saber a marca que é, elas só querem saber o cheiro, se vai alguém sentir, se vai alguém chamar. Então, invistam na pronta entrega, invistam na demonstração, né? Invistam nos mimos. É perder para ganhar. A gente acha que vai perder, mas vai ganhar. Eu abri um extra-emoliente agora, parece que eu vou perder, mas não. 10 potinhos, pelo menos 5 eu tenho que vender. Entendeu? Então, 2 já paga um que eu abri. Então, assim, a gente nunca perde, a gente sempre ganha fazendo o que tem que ser feito, né? Então, dicas não faltam, diretorado, ensinamento não faltam. Mary Kay, Letícia, tem tudo a ver. Mas é aquilo que a gente, se eu vou comprar uma coisa que eu não vou ter um retorno financeiro, é um gasto. Mas se eu vou abrir um extra-emoliente para minha cliente conhecer mais esse produto, que vai virar um mimo, ou às vezes uma revista, alguma coisa assim, que vai me trazer um retorno financeiro em qualquer área. Não é, eu joguei meu dinheiro pelo ralo. Não, é um investimento. Um curso, um pincel que você vai abrir para você até você passar a usar, quantas pessoas que. Né? Então a gente tem que também desmistificar um pouquinho o que é gasto. Né? Gasto, eu vou sair ali, comprei um negócio e não vai me trazer nenhum retorno. Até para a gente também fazer essas escolhas, né? Às vezes por um tempo a gente vai precisar, poxa, até eu ter uma pronta entrega melhor, às vezes deixar de às vezes fazer alguma coisa para investir na pronta entrega, ou fazer um mês um Pix da beleza para levantar R$1.000, para investir na pronta entrega, né, não para outros fins. Então, eu acho que cada um, né, vê o que... nesse momento, estou precisando do quê? Investir na minha pele, investir na minha imagem, eu estou precisando dar esse foco aqui. Então, as reuniões, elas vêm para dar esses starts, né? Esses gatilhos, assim, poxa, eu estou precisando, né, andar com um produto comigo. Estou precisando, né, andar com o mostruário. Então, olha quantas coisas que a gente falou aqui nesses 55 minutos, que se alguém sair daqui e aplicar 3 essa semana, já vai valer super a pena. Letícia, eu acho que tem a convicção, acho não, tenho certeza, você tem convicção dos produtos, né? Se você acredita, você tem essa verdade, que o produto é bom, que faz bem, você acredita e você vende. Agora, se você não está tão convicto, será que ela vai gostar? Ou então, uma outra coisa também, quebrar a bola de cristal, achar, ela não compra a Mary Kay, ela não tem condições de comprar, a gente não sabe. A mesma coisa, a oportunidade. Ela não vai querer ser consultora. Você perguntou? A mesma coisa do produto. Então, se a gente não perguntar, se a gente não oferecer, se a gente não demonstrar, não vai acontecer mesmo. Então, tem que ter convicção, tem que ter fé e tem que ter ação, né? Oração e ação. Uhum. Também vou dar um exemplo. A gente, como tem algumas... Perdão. A Mary Kay é tão abençoada, que não tem quem venda Mary Kay e não faça o que é certo e não prospera. Eu sempre converso com a Ariane, a gente está doidinha para ter um estoque bem legal, né, para poder atender mais pessoas, e sempre tem que ter uma sacolinha de presente, lacinho, um cartãozinho, porque aparece aquelas pessoas sábado à noite, meu Deus, tem um aniversário amanhã, isso, aquilo, o que você tem? Aqueles body splash, sai que nem água, cremes, hidratante, coisas que não exigem a pele da pessoa ali na hora, né? Então, é gratificante. A Mary Kay é muitíssimo abençoada. Ela venceu todas as guerras aí para chegar até aqui. Amém. Você é uma festa cristã, fervorosa. Gente, porque isso é muito importante, porque a gente está falando de uma empresa, a gente é de 1963, para estar hoje no mercado, já estar com o selo de top 1,
mesmo, que eu sempre volto a falar. Ai, parece que a gente vive no mundo rosa. Gente, eu sei, eu vou na esquina ali agora, já tem uma loja de maquiagem de R$ 10. Então, a gente tem que realmente fazer um trabalho diferenciado. Tem, né, a amiga Virgínia, aí tem o quiosque, e tem a maquiagem de R$ 10. Então, a gente tem que realmente ter essas estratégias, porque senão, gente, não dá certo, vamos encerrar, vamos parar e acabou. E eu vou dar um exemplo também eu vou dar uma dica para as iniciadoras, tá? Às vezes a gente está falando aqui muito de ser consultora, mas na parte de liderança, gente, eu sempre também peço, eu não ganho, tá, revista mais por eu ser diretora. Eu sempre peço também algumas revistas, e quando eu faço troca com algumas consultoras, quando vira a revista, eu vi que ela não vai ter a revista, eu sempre coloco uma. Eu tenho uma consultora que estava já quase um ano sem passar pedido, me pediu no mês passado um corretivo pêssego novo para ela, porque ela não sabia se ia continuar vendendo. Eu mandei o corretivo pêssego com uma revista nova, borrifei perfume, essa consultora vendeu R$ 1.200 no trabalho dela pela revista que eu mandei. Então, claro que ali algumas já eram clientes dela, tá? Porque ela simplesmente parou, mas... E eu já tinha oferecido uma bolsa de perfume para ela levar para o trabalho, ela falou que não. Gente, mas a revista não teve como, né? Porque eu peguei, enfiei na sacola e foi junto. Então, não aceitou a bolsa 48 horas, não aceitou, né, participar aqui, não aceitou, foi pela revista, e a revista vendeu 1.200 e pouco. Aí ela me mandou aqui a foto com o print, já passou o pedido que as pessoas já querem para ontem, né? Cuidados com a pele, make da promoção. Então, às vezes também, tudo que a gente faz para as nossas clientes, quem quer crescer na carreira, pensa, o que eu posso fazer essa semana para aquela minha consultora que está parada, para aquela minha futura consultora que de repente ela quer se cadastrar. Às vezes é uma revista, às vezes é uma bolsa 48 horas, às vezes é fazer aula de maquiagem. Na semana passada, a minha cliente desmarcou em cima da aula de make. Eu podia simplesmente, gente, eu não tenho ninguém, vocês já sabem fazer. Não, estava ali na frente, que nem como é o técnico na seleção, estava ali, foi até o final, vamos lá. Ana fez início com pedido, a Elaine Arical vendeu mais de R$ 300, agora a Ana já está vendendo, né? Não sei se ela vai vender ou comprar, se foi essa cliente ou se foi outra da aula de make, mas a gente também precisa, como líder, ver o que eu posso ajudar essa consultora ou essa potencial. Não é fazer pela pessoa, tá, gente? Mas às vezes dá aquele empurrão. Porque tem algumas pessoas que às vezes, né, precisam desse empurrãozinho, tá? Então, às vezes, falei da revista até uma ação presencial. Claro que não dá, às vezes, para uma diretora fazer com umas 200 pessoas no mesmo mês. A gente sempre vai fazendo com algumas ou com quem vem até nós. Mas pensa assim, o que eu posso fazer também para me desenvolver, para crescer nessa parte e para ajudar uma outra mulher também a prosperar. Certo? Ó, batemos 1 hora de reunião. Então, escrevam, tá, gente? Porque vai terminar essa reunião, quem tem filho, o filho vai chamar, o chefe vai chamar, vai sair de casa, escreva. O que eu vou fazer? Dia 15, quarta-feira, tem aula de maquiagem à tarde, e eu estou me prontificando a fazer uma turma após as 18, se tiver aluna interessada, tá? Quarta-feira eu posso, também vou tentar convidar, mas já saibam que tem essa possibilidade. Mas também façam a de vocês, com a sequência de produtos que vocês têm, do jeito que vocês conseguirem até, né, e ficando melhor ainda. E na sexta-feira, no Sebrae, na Casa da Mulher no Sebrae, das 2 às 5, 2 às 5 ou 2 às 6, Ana? 2 às 6. Vai ter um workshop de inteligência artificial na prática para empreendedoras, e nós estaremos lá também. A inscrição é gratuita, vai ser com a Valéria Teixeira, fundadora da Mulheres no IA, e se a gente não usa inteligência artificial no nosso negócio, a gente tem dificuldade, faça o convite para sexta-feira à tarde estarem com a gente lá nesse workshop, porque às vezes a gente está sofrendo para fazer alguma coisa e você com 2, 3 prompts, você faz a estratégia, o post, o que eu falo com a minha cliente, o que eu indico, né? A gente tem uma ferramenta incrível que é a inteligência artificial, então fica o convite. A Andrea estava com a gente, né,
de educação financeira. A Casa da Mulher, gente, abriu as portas para a gente da Mary Kay, elas estavam esperando por nós. Eu queria um grupo de mulheres empreendedoras. Eu falei, chegamos. A gente pode vir mesmo? Pode. Então, iremos. Então, tem vários cursos, a gente vai estar sempre frequentando também. Lá vão ter outras empreendedoras, né? Então, todo mundo pode conhecer mais pessoas também. Então, sexta-feira tem que fazer a inscrição, tá, gente? Eu vou estar lá no grupo, mas eu vou repostar. E último recado, o que mais que eu tenho para falar? Era treinamento, a agenda da semana. A revista, ela está perfumada, tá? Então, ó, o perfume novo está na capa. Quem tem a revista, fragrância para o Dia dos Pais. E cada diretora tem um kitzinho de esponjinhas do Clube Rosa. Então, deixa eu mostrar para vocês. Quem quiser adquirir, mandamos fazer 200 kits, dividido entre as diretoras, tá? Então, é personalizado, Clube Rosa. A gente sabe que, às vezes, né, aquela da Mary Kay é um pouquinho mais cara. Então, a Renata Amadeu teve essa ideia. Então, esse aqui para pó. Esse aqui é a esponjinha. E aí, o kitzinho é R$20, gente. Só mandamos fazer essa leva, tá? Então, cada diretora está com 20, na minha unidade agora eu só tenho 8. Aí, cada diretora tem a sua quantidade, para quem quiser ter o kitzinho personalizado aqui do Clube Rosa, tá? Então, vou separar aqui quem já me pediu. Eu só tenho na minha unidade agora esses aqui. E a gente vai tentar fazer algumas coisinhas personalizadas, só para a gente ter, que a gente gosta. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, chamem a gente no privado. Estamos aqui com nossa boa vontade, com disposição, né? Aqui a gente tenta, acerta, erra e busca dar o nosso melhor, mas graças a Deus estamos aí há muitos anos fazendo o nosso negócio, mesmo com o mercado mudando. Então, parabéns para todas nós. Aplausos para quem está aqui. Vamos tirar uma foto com quem está? Se alguém puder ligar a câmera. Não sei se a Valquíria vai ligar. Se não puder, não tem problema. Deem um sorriso. Vou deixar gravada, tá bom? Depois que sair o link, manda para aquela amiga que precisa assistir, que precisa se motivar, que precisa se abastecer de conteúdo, porque esse é o diferencial da Mary Kay, né? Se fosse para empreender sozinha, estaria em outra empresa, né? Vendendo maquiagem mais em conta. Então, a gente está aqui realmente para a gente prosperar. E a Ana focou na firmadora, era o último recado, e fez a venda pelo Mary Kay um clique. Então, quem também, às vezes, está precisando de um produto e não tem o valor mínimo, gente, manda o link do seu site. É melhor você receber 25%, a cliente recebeu o produto rápido, do que também ficar, às vezes, né? E a cliente recebeu, foi em 2 dias, né, Ana, a firmadora? Foi bem rapidinho. Então, E elas querem para ontem, né? Então... Eu ainda também não fiz lançamento. Acabei de receber a caixa, minha caixa do fechamento demorou para chegar. E também dá para entrar no Mary Kay um clique pelo nosso site de consultora e fazer o carrinho compartilhado. Então, você só manda para a cliente e ela finaliza. É bem simples de fazer. Então, também tem essa opção. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Boa semana. Nos vemos quarta, nos vemos sexta. E a turma da Núbia que vai assistir essa reunião mais tarde, fique ligada que tem os treinamentos online também. Tá bom? Beijo para todas. Boa semana, arrasem.